irmãos em Jesus, que Deus nos abençoe, encarnados e desencarnados. Vamos comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Insolubilidade do casamento, divórcio. Assim nos afirma André Luiz, nas obras filosofadas por Francisco Cândido Xavier, que a maioria dos casamentos na Terra são provas, algumas expiações e poucas por amor. E na maioria das vezes, nós deixamos de nos unir às pessoas a qual nos comprometemos no mundo espiritual. Assim nos fala Emmanuel, no livro Consolador, de Davi de Chico, que toda família é programada no mundo espiritual. Só que chega aqui, nós colocamos os interesses materiais acima dos sentimentais. Colocamos a beleza física, a posição social. Só que nós não refletamos que a beleza acaba e pode haver revés de fortuna. Aí provavelmente vai acabar esse amor que nunca existiu. Porque quando existe amor, não há revés de fortuna, não há enfermidade que venha fazer com que essa união se acabe. Se nós estamos no mundo de provas e expiações, e a maioria das uniões são provas, e há seres que abandonam esta prova quase no final desta prova. São pessoas que se separam com 20, 30 anos de casados. Agora, a doutrina espírita, ela é clara, ela é esclarecedora. Se nós abandonarmos esse compromisso na atual existência, nós vamos ter que retornar na próxima reencarnação para completar esse ciclo. Porque não separeis o que Deus juntou, como nos fala o Evangelho, capítulo 22. E Emmanuel, na fotografia de Chico, nos traz os relatos, como André Luiz também, de seres que por interesses abandonaram os seus compromissos. Se nós buscarmos lá no livro Ave Cristo, da fotografia de Chico, ditado por Emmanuel, nós vamos ver ali os personagens Quinto Varro, Cíntia Júlia, Opílio Ventura, Eleodória. Eleodória é a esposa de Opílio Ventura. Quinto Varro era esposo de Cíntia Júlia. Cíntia Júlia era prima de Opílio Ventura. Quinto Varro era funcionário de Opílio Ventura. Mas só que o propósito de Quinto Varro não era as conquistas excessivas dos bens materiais. O propósito de Quinto Varro era receber como filho o espírito de Cassiano, que estava entre os obsessores daqueles que perseguiam os cristãos. Então ele era o incentivador dos perseguidores dos cristãos. Então aconteceu que Quinto Varro se casou com Cíntia Júlia. E quando deu-se o nascimento de Cassiano, quando ele se inteirou nos seus 3, 4 anos, Cíntia Júlia ficava falando para Quinto Varro: olha, o Opílio Ventura não tinha nada, é meu primo, é seu patrão, ele conquistou muitos bens materiais. E Quinto Varro
sempre a ela: meu amor, não vamos nos preocupar em amontoar bens materiais. Vamos vivenciar o amor para que nós possamos conduzir a nossa família, direcionar o nosso filho para o amor, para os conhecimentos cristãos. Só que Cíntia Júlia não se continha, ela queria conforto, ela queria luxo, e Tito Varro não tinha condições de dar. Então, Tito Varro trabalhava arduamente. Certa feita, chegou mais tarde e entrou assim, sem fazer barulho, para que ele não viesse acordar o seu filho Luciano e nem a Cíntia Júlia. E quando ela adentrou pé por pé, ouviu uma voz de um homem e de uma mulher. Então ele parou para prestar atenção. E aí ele veio a descobrir que Cíntia Júlia era a amante de Otávio Venturi, o seu patrão, primo da sua esposa. Então, Tito Varro pensou em raptar o seu filho, fugir, ou chegar lá e, como se diz, brigar com ambos, mas ele era um homem espiritualizado. E teve a paciência de ouvir o diálogo dos dois. E nesse diálogo, Otávio Venturi estava dizendo a Cíntia Júlia que ia se livrar de Tito Varro, que ia contratar um matador de aluguel para tirar a vida dele. Só que Tito Varro não queria atrapalhar a atual existência do seu filho. Então ele fugiu de casa, mudou-se de nome, deixou a barba e os cabelos crescer, para que ele não viesse a ser morto, porque Otávio Venturi era um homem poderoso, era um homem muito rico. Então veja só, meus irmãos, Cíntia Júlia era para ela viver em paz ao lado de um homem espiritualizado. Mas ela preferiu viver no tormento de um homem ignorante, de um homem que só enxergava os bens materiais em sua frente. Então, assim são a maioria dos seres que estão aqui no planeta Terra. São opções nossas, porque o materialismo impera em nossos corações. Ela poderia muito bem ter a dificuldade material, mas ela ia ter a paz espiritual a qual Tito Varro ia lhe proporcionar. Então, ela optou para ter os bens materiais. Ela optou em levar uma vida totalmente adversa à qual foi programada no mundo espiritual. Então ela não teve paz mais na sua vida. Se tornou um ser infeliz, depressiva, com os cofres cheios. O Evangelho nos fala: quando vossos cofres estavam cheios, não há sempre o vazio no coração. Então, podemos procurar a felicidade no poder, na posse do ouro, na juventude de fogo, nos fala o Evangelho. Mas se não tiver o amor, nós não vamos ser felizes. Assim aconteceu com Cíntia Júlia. Ela veio a ter um desencarne precoce, porque ela fugiu do compromisso a qual assumiu. E quando nós fugimos do compromisso que assumimos antes de reencarnar, nós ficamos entregues à realidade dos fatos. Há só
sorte, estamos entregues à nossa sorte. André Luiz nos traz, lá no livro Os Mensageiros, a história de Otávio. Otávio, na atual existência, não tinha a programação do casamento. Semelhante ao nosso querido Francisco Cândido Xavier. Porque o Chico também não tinha programação nesta atual reencarnação do casamento. Assim aconteceu com Otávio, assim nos relata André Luiz lá no livro Os Mensageiros. Mensageiros, esse livro foi tirado do Centro dos Mensageiros. O que é Centro dos Mensageiros? Aonde se prepara-se doutrinadores e médicos. E aonde fica esse Centro dos Mensageiros? Fica no Ministério da Comunicação, na cidade do nosso lar. Então, existe N cidades no mundo espiritual, que tem N centro de mensageiro, N Ministério da Comunicação, como existe N cidades. Então, Otávio, lá no Centro dos Mensageiros, relatando a sua história, da sua derrota em vidas passadas, o seu caso era tão triste que 6 entidades do Centro de Mensageiros, entidades já evoluídas, se comoveu com a situação de Otávio. E disse: então, Otávio, nós vamos te ajudar, nós vamos te preparar para que você possa reencarnar e cumprir a sua missão do celibato. E quando você interage a sua idade madura, ali dos 18 a 19 anos, 20 anos, nós vamos aparecer na sua vida como filhos adotivos. Otávio disse: ótimo, maravilha. Semelhante a nós, porque nós também nos prometemos algo no mundo espiritual. Chegamos aqui, colocamos interesses materiais acima do sentimental. É onde que está a vida, como está, onde que está a instituição família. Quase falida. Hoje, marido e mulher já não são mais parceiros, são adversários. E o mundo está, como se diz, só maldade. Família, raríssimas famílias. O que a sociedade denomina família, podemos chamar-se de amontoado de gente debaixo do mesmo teto. Não existe amor, não existe respeito. Assim aconteceu com Otávio. Otávio reencarnou, e quando passou alguns anos da chegada de Otávio aqui no planeta Terra, a mãe de Otávio desencarnou. E o pai de Otávio ficou vivo de novo. E sentiu necessidade de uma segunda esposa, para que pudesse ajudar a conduzir Otávio. E a segunda esposa do pai de Otávio tinha 3 filhos. E com o passar do tempo, eles vieram a ter mais 3 filhos. E quando nasceu o terceiro filho do pai de Otávio, com a madrasta de Otávio, o pai desencarnou. E isso Otávio já estava próximo a inteirar a maioridade. E com o desencarne do pai de Otávio ficou meio incomodado, né, sendo o provedor da casa. Ele chegou para a sua madrasta e falou assim: olha, eu não estou suportando mais trabalhar para criar os meus filhos, eu vou abandonar o lar. A mãe de Otávio, a madrasta de Otávio dizia: não, Otávio, não faça isso, nós precisamos de mais de você. Ajuda, pelo amor de Deus, a criar essas crianças. Otávio estava assim meio perturbado, então procurou um psiquiatra, um médico. Procurou um médico, relatou o fato, o médico ali veio a
se ele já tinha se relacionado com alguma mulher, ele disse que não. Então o médico disse, intuído pela obsessão e por causa do orgulho e do egoísmo de Otávio, porque as pessoas podem nos induzir ao erro, mas porque nós temos a predisposição para tal coisa. Porque se nós não temos a predisposição, pode chegar N pessoas diante de nós e falarmos para nós fazermos certas coisas que nós não vamos fazer, nós não temos a predisposição. Como o Otávio tinha a predisposição, né? Ele acatou o que o médico disse. O médico falou assim, não, vou te prescrever remédio algum. Você está precisando, né, de ter experiência sexual. Ficou feliz, ele estava mesmo querendo abandonar o lar, abandonar a madrasta com os 6 filhos. E ele teve essa experiência sexual, instruída pelo seu médico. E quando ele teve essa experiência sexual, ele chegou perto da madrasta e falou assim, olha, infelizmente eu vou seguir o meu caminho. Eu quero criar os meus filhos, não vou criar filho de ninguém. Aí ele rompeu o compromisso, a qual ele assumiu com a espiritualidade. Então ele ficou entregue à sua sorte e saiu para a vida, trabalhando. E quando nós rompemos com o compromisso, nós ficamos entregues à nossa sorte, às nossas intuições, às nossas fraquezas, começou a aparecer as jovens encantadoras. E Otávio veio a se casar com uma jovem linda, maravilhosa, mas por fora bela viola, por dentro bom colorento. Era um espírito trevoso, assim ele nos relata no livro no livro dos Mensageiros. E ela arrastou com o filho dos dois um espírito trevoso para ser filho deles. E era um tormento tão grande a vida de Otávio que ele se embrenhou no alcoolismo. E ele teve um desencarne precoce. Olha só como são as coisas, meus irmãos. Se Otávio tivesse humildade, tivesse gratidão pela madrasta, porque a madrasta acolheu ele como filho, ele não ia ter um desencarne precoce, ele não ia cair na garra da obsessão, porque ele estava ao lado desses irmãos, 3 por parte de pai e 3 de criação, dessas 6 entidades a qual acolheu ele no centro dos mensageiros do mundo espiritual. Vamos julgar? Vamos condenar? Não. Todos estão propensos a cair. Não estamos julgando a ninguém. Temos que orar e vigiar. Sabe a passagem do Evangelho, no capítulo 10, a qual foi lida, aonde tem ali, não julgueis para não ser julgados? Atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Então assim somos nós, não vamos julgar ninguém. Como no caso de Cíntia, de Opílio, como no caso de Otávio, como no caso de milhões de seres que estão reencarnados aqui na Terra. Muitos fogem às suas provas, muitos fogem às expiações, porque poucos se unem por amor. Lá no livro Os Mensageiros, capítulo 12, André Luiz nos traz o caso de Anacleto. Anacleta falhou como mãe em vidas passadas. Anacleta teve a oportunidade
de casar com um homem espiritualizado, bom pai, bom esposo, um homem trabalhador, cumpridor dos seus deveres. Teve 4 filhos. Só que a Anacleta era frequentadora da noite, então ela abandonava o lar. E esses filhos teve desencarne precoce através do alcoolismo, da droga. Então ela teve uma oportunidade ímpar. E esses filhos teve esse desencarne precoce, foram para as trevas. Depois de passar 30, 40 anos, ela teve uma oportunidade de reencarnar. Então, o Manassés, conversando com o André Luiz, mostrando a história da Anacleta. E a Anacleta era de uma humildade tão grande, que todos lá adoravam ela, naquele departamento do mundo espiritual. Então, relatou para André Luiz a história dela. E chegou a oportunidade de Anacleta expiar o seu passado. É o que muito acontece entre nós. Então, ela ia chegar aqui, ela ia casar com um homem que nada tinha a ver com ela. O atual esposo de vidas passadas, que foi o verdadeiro esposo, já estava em esfera superior, pelas atitudes dele. Então, chegando aqui, ela ia casar com um homem que nada tinha a ver com ela. Ia receber esses filhos em condições difíceis. 2 deles iam ser paraplégicos. O terceiro ia nascer com um problema mental. E a segunda ia ter um problema de saúde muito grave. Mas ia ter mais equilíbrio para poder ajudar a mãe. Ela não precisava de passar por isso se ela não estivesse abandonado o lar em vidas passadas. Por isso que essa doutrina espírita é maravilhosa, é esclarecedora. Vamos buscar as obras de Kardec, buscar as obras de Chico, para que nós não venhamos a revoltar a condição do que nós estamos passando. Porque Deus é bom, Deus é amor. E tudo isso que nós estamos passando é porque nós mesmos buscamos com as próprias mãos, tipo Anacleta, tipo Otávio, tipo Cintia Júlia, Opílio Ventúrio. Temos que estar agradecidos por estar reparando o erro do passado, para que em vidas futuras possamos estar entre os melhores. Todos erram. Otávio foi preparado no nosso lar e falhou. Agora também, nos mensageiros, nos fala de um casal que colocou o amor acima de tudo, que é Isabel e Isidoro. Chegando aqui, se casaram, uma pobreza extrema, mas ali existia o principal, amor. Eles se amavam, tiveram 2 ou 3 filhos do nosso lar e tiveram um menino do campo da paz, em pronto-socorro que fica nas trevas. O menino era totalmente diferente das meninas, era rebelde, não aceitava muito os ensinamentos de Jesus ministrados pela dona Isabel, pelo Isidoro. Ele sempre tinha queixas por causa da pobreza, mas ali existia uma paz. Sabe aquele lar que a gente chega, por mais pobre que seja, você não dá vontade de sair. Às vezes você chega num lugar que é onde tudo é luxo, tudo é ouro, mas te dá uma agonia, você se sente asfixiado, um ambiente pesado, porque não existe amor. Então lá na casa de Isabel e Isidoro, existia tanto amor, e eles sendo preparados no nosso lar,
Quando a espiritualidade amiga vinha à tarefa aqui na terra, sabe onde eles ficavam? Na casa de Isabel e Isidoro. Ali edificaram um templo espírita, espiritual, acima daquele lar. Na programação, estava que Isidoro tinha que partir mais cedo. E assim aconteceu. Isidoro desencarnou, mas a união deles era tão grande que a espiritualidade amiga permitiu que Isidoro continuasse ali no lar para ajudar a dona Isabel a conduzir a família. E dona Isabel tinha mediunidade e evidência. E de vez em quando ela via de relance o Isidoro. E aquilo trazia segurança, aquilo trazia paz. E dona Isabel era muito disciplinada, porque todas as semanas tinha um culto do Evangelho no lar. Sempre que o menino retrucava alguma coisa que dona Isabel falava sobre Jesus, ela agia energicamente, ela era disciplinada. Então, o filho homem estava tendo a oportunidade de conviver com seres espiritualizados. Privilégio? Não, merecimento. Porque não existe privilégio, existe merecimento. Como nós estamos tendo merecimento de conhecer esta doutrina maravilhosa que é esclarecedora. Então, a muito foi dado, a muito será cobrado. Depois não adianta chegar lá do outro lado fazendo de vítima. Ah, eu não sabia. Ah, me induziram. O problema é seu. Deus quer o bem de todos os seus filhos. Cabe a nós absorvermos os ensinamentos de Jesus e colocar em prática. Agora, André, nós vamos trazer também um caso de expiação aonde existe amor no lar. Livro Obreiros da Vida Eterna. O caso de Fábio e Dona Mercedes. Fábio e Dona Mercedes se uniram por amor. Ali não existiam interesses materiais. Então, a partir do dia que eles se uniram, se consideraram marido e mulher, eles começaram a fazer o culto do Evangelho no lar. Fazendo o culto do Evangelho no lar, preparando para receber os filhos. Veio o primeiro, veio o segundo, e quando o segundo filho inteirou ali seus 4, 5 anos, começou a expiação de Fábio. Ele foi contaminado com uma doença infecto-contagiosa, a tuberculose. E quando descobriram que era tuberculose, Fábio se isolou no canto da casa. Mas não se isolou da família, de conversar, de dar amor para a esposa, para os filhos, não podia tocar, mas dava amor à distância. Sempre conversava com eles, que Jesus é muito bom, que Deus é bom, que estava ali naquela condição, porque ele estava espiando o passado e não ia abandonar a família. E quando a equipe de André Luiz chegou ali, na casa de Fábio, deparou com aquela situação, aquela família que só existe amor entre eles, aquela família maravilhosa. Ele ficou preocupado, porque André Luiz era um repórter, o escritor perguntou ao responsável daquela caravana: mas por que Fábio vai ter um desencarne precoce? Aí estava na cabeceira da cama de Fábio o pai dele, já muito espiritual, com certo conhecimento, e veio esclarecer André Luiz, em vidas passadas nós éramos fazendeiros no Rio de Janeiro. E nós tínhamos alguns escravos, e Fábio foi muito severo com alguns dos seus escravos.
E muitos deles vieram a desencarnar por tuberculose. Então Fábio está agora resgatando o seu passado. Está expiando o passado. E viu uma conformidade. Fábio muito conformado com a sua situação. Então ele foi preparado no mundo espiritual. Fábio era espírita. Trabalhava todas as noites em desdobramento para ajudar a espiritualidade amiga a cuidar dos enfermos. Agora vamos imaginar no caso de uma expiação, aonde não existe amor. Imaginemos que não existisse amor entre Fábio e Dona Mercedes. Será que Dona Mercedes ia segurar essa situação do Fábio tuberculoso? Será que ela não ia abandonar o Fábio se não existisse amor? A maioria das pessoas abandona os seus cônjuges, a família consanguínea, por não existir amor. Nós temos prova disso na peregrinação da Casa do Cinza. Certa feita, um homem dos seus 38 anos, 40 anos, teve uma parada respiratória. Foi levado para o hospital escola. Ali ele passou 3 meses em coma, aonde veio enrolar os pés, as mãos, criar uma névoa no seu olho, por causa da oxigenação. Ele respirava por balão de oxigênio, alimentava por sonda, urinava por sonda, defecava em fralda. E ele não desencarnou. Então ele foi devolvido à família, à esposa e os filhos. Sabe o que aconteceu? Esse irmão, esse ano passado, a esposa e os filhos devolveram ele à mãe. Estava já com seus 80 e tantos anos, tratando de um câncer de mama. E sabe o que essa mãe fez com esse filho na cama? Acolheu, porque ali existe amor. Não quiseram ajudar esse irmão a expiar o seu passado, que não sabemos o que ele fez em vidas passadas. Muitas das vezes, quando as pessoas se prostram em cima de uma cama, alimentando pela uma sonda, urinando pela uma sonda, defecando numa fralda, se encarna ali em 2, 3 anos, porque há infecção de todos os tipos. Infecção urinária, infecção no aparelho digestivo. Mas quando Deus quer, tudo acontece. Ele tem mais de 20 anos que está ali prostrado em cima de uma cama. E Deus sabe por quê. Cabe a nós, espíritas, julgar e condenar? Não. Cabe a nós auxiliar para amenizar as nossas provas, como diz André Luiz. Porque talvez amanhã seremos nós que estaremos prostrados em cima de uma cama, alimentando por uma sonda, urinando por uma sonda e defecando numa fralda. Então não somos melhores do que ninguém. E quando as provas chegarem para nós, as expiações, não vamos abandonar, porque Deus está nos dando a oportunidade de resgatar os netos do passado. Então não separeis o que Deus juntou. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, hoje, agora e sempre.